A paz de Cristo para todos. Vamos aprender com a segunda carta de Pedro, é o título da lição 8 na classe dos adolescentes. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer receber semanalmente aqui pastores, professores, superintendentes, coordenadores e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição dos vídeos tem conteúdo muito importante para você olhar e analisar aqui na descrição dos vídeos. Você vai encontrar aqui todas as minhas redes sociais. Você vai encontrar aqui um link para você baixar material gratuito em PDF, slides, vídeos, convites e muito mais. Tem o link do meu WhatsApp também para pregações, será um prazer atender a sua igreja. Tem o meu Instagram, você acompanha as minhas viagens ministrando a palavra de Deus. E o primeiro link, que é do inédito treinamento para professores da escola dominical, transforme suas aulas. Você às vezes se sente inseguro na sala de aula? Isso é falta de preparação, de qualificação. E o treinamento Transforme Suas Aulas vem para te ajudar nisso. Nele você vai aprender a preparar a sua aula, a planejar a sua aula. Quantas vezes o sino toca para você finalizar a aula e você não passou nem no primeiro tópico? Isso é falta de planejamento. Você vai aprender a aplicar uma aula. A aplicação da aula é quando você ajuda o aluno a tirar aquilo que ele aprendeu na sala de aula e colocar em prática no dia a dia, na escola, em casa, nas redes sociais e muito mais. E você vai aprender também sobre métodos de aprendizado. Existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo e outros aprendem anotando. Tudo isso e muito mais você vai aprender no treinamento Transforme Suas Aulas, com um expressivo valor promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Lembrando que adquirindo esse treinamento ou não é um sinal para eu continuar ou não com este projeto. Se você não adquirir esse treinamento, você está mostrando para mim que é melhor eu montar um lava-rápido ou uma pizzaria, tá certo? Então me ajude a adquirir esse treinamento, será bênção para a sua vida, será bênção para a minha vida também, tá certo? Bora, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais esta linda aula da escola dominical. Esta aula que, aliás, vai tratar de um assunto muito interessante aqui, ó. Vamos aprender então com a segunda carta de Pedro. O texto aqui destacado da mensagem está em 2 Pedro 1:2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos combinar uma coisa? Ao invés de eu gravar uma aula de 50 minutos e você assiste só 5 minutos, eu vou gravar aqui uma aula compacta e aqui na descrição você coloca nos comentários se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto da lição que você gostaria que eu esclarecesse ainda mais, você escreve aqui nos comentários e ainda esta semana eu volto aqui e gravo outro vídeo focado naquilo que você me perguntar, tá bom? Isso cria interatividade aqui no canal também. Vou colocar aqui a revista, vamos colocar aqui a revista no ponto da aula. Aqui deixa eu ficar menor, deixa que ele cresça e eu diminua. Nossa, nada a ver, mas tá bom. Ó, aqui está a revista. Alguns professores falaram que gostaram disso, que é mais fácil de acompanhar, tá certo? Então vamos lá. Ó, a gente vem direto aqui para o primeiro ponto, tá bom? Que é uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro, tá? Aqui você tem informações importantes, claro, mas você não tem nada muito prático aqui, tá? Mas vamos lá, você tem o autor da carta, que ele se apresenta como sendo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Então é o Pedro, é o Pedrão, o impulsivo, é o que cortou a orelha do soldado, Pedro, não é? E ele aqui, ele se apresenta, se identifica de uma forma humilde como servo e também apresenta a sua autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, tá? Para quem que ele escreve esta carta? Ele escreve a todas as pessoas
que por causa da bondade do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo receberam uma fé tão preciosa, não é? Essa é uma declaração abrangente e genérica, mas com a ajuda do terceiro capítulo, nós damos a entender que esta carta ela foi escrita para os primeiros destinatários ali da primeira carta, tá? E para que ele escreve esta carta? Esta carta é escrita pouco antes de sua morte. E ela foi escrita, preste atenção, devido a um problema interno na igreja. Os falsos professores e seus ensinos. Eita! Tem tudo a ver com essa semana o que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo com a Vitória Souza aí, a pregadora Vitória Souza? Você concorda, você discorda? Fala para mim aqui nos comentários. Eu tô com uma colinha aqui para gravar um vídeo. Não para falar dela, mas para falar para ela. E aí, o que você acha? Não é? Então, a atualidade tem tudo a ver com esta aula. Porque essa carta, anotou aí? A segunda carta de Pedro, ela é escrita para combater os falsos mestres e os seus ensinos. Ele escreve com a finalidade de alertar os irmãos e encorajá-los a crescerem na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o cristão não deve viver uma vida apática. A vida espiritual, ela não deve ser uma vida espiritual parada, estacionada, mas progressiva, não é? De maturidade, de crescimento. Por isso que ele escreve aqui, ó, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de Samuel? Samuel crescia em graça, crescia em conhecimento. Jesus crescia em graça, crescia em conhecimento. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, mostrar aos alunos, mostrar à igreja que a jornada de fé, ela é uma jornada de crescimento. Você pode aí anotar, você está anotando aí? Pegou lápis, papel, caneta para anotar os textos que a gente está falando? Olha só, Efésios capítulo 4, não é? Que ele dá ali que ele dá ali a lista a partir do 11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação. Edificar o quê? Fazer crescer do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, não é? Olha o 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, anotou aí? A jornada de fé é uma jornada de crescimento, de maturidade, de amadurecimento, não é? É uma jornada, não é uma coisa estática. O crente não foi chamado para ser um poste, mas um ser em movimento, não é? Um homem e uma mulher em movimento, tá certo? Isso é a jornada de fé. Nós chegamos na igreja como bebês espirituais, mas assim como na vida natural e física, espiritualmente, bíblica e teologicamente, nós também precisamos crescer. Nós também precisamos amadurecer. O crente não é chamado para ser carregado no colo. Ele é chamado para se desenvolver. Eu acho que a palavra-chave desse primeiro tópico aqui é desenvolvimento. Se uma criança não se desenvolve, tem algo errado com ela, ou fisicamente, ou psicologicamente, ou hormônio, o que for. Assim o crente que não cresce, que não adquire maturidade, que não adquire firmeza na fé, tem algum problema. E muitas vezes o problema está no quê? No discipulado. Não na falta do ensino, mas no ensino que não tem solidez e no ensino que não tem fundamentos na palavra de Deus. Certo? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos falar sobre os falsos mestres e a vinda de Cristo. E aqui o café vai ferver agora. Os falsos mestres e a vinda de Cristo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário é precioso para nós. Seu comentário é necessário para nós, tá certo? Lembrando que aqui na descrição dos vídeos, eu tô abrindo aqui o YouTube para você ver que logo abaixo, né, tá tendo um anúncio aqui, travou um pouquinho, mas logo abaixo aqui dos nossos vídeos, das nossas aulas, você encontra o quê? A descrição
dos vídeos. E é na descrição que você encontra, tanto no laptop como eu estou aqui, quanto no smartphone meu que está carregando. Você tem uma setinha logo embaixo do vídeo, bem simplesinha, bem fraquinha assim, uma setinha bem quase escondida. Você clica nela e ela vai abrir para você exatamente isso aqui, ó, a descrição do vídeo. E é aqui que você vai encontrar o link para o treinamento da escola dominical. Aqui, ó, transforme suas aulas. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para você. Deixa eu ficar nesse canto aqui, ó, tá vendo? Você precisa abrir essa parte aqui, ó. Você tem aqui, ó, adquira o treinamento, grupos da escola bíblica dominical. No WhatsApp temos 6 grupos. Você vai encontrar todas as minhas redes sociais, agendamento para pregações via WhatsApp, tá tudo aqui. E você vai encontrar, baixe conteúdos gratuitos em PDF, vídeos, slides, comentários e muito mais. Não perca esta oportunidade. E ainda falando sobre o nosso treinamento, transforme suas aulas. Nesse treinamento você vai aprender a preparar uma aula, não é? A fazer os estudos, as pesquisas para preparar uma aula. Nesse treinamento você vai aprender a planejar uma aula. O preparo da aula são os elementos que você vai usar na aula, as pesquisas que você vai fazer. O planejamento é você colocar a preparação dentro do tempo. Quantas vezes você nem passou do primeiro tópico da lição e já pediram para você terminar a aula porque o tempo tinha acabado, você não percebeu que tinha se passado mais de 1 hora que você estava falando. Tem professores que reclamam, eles querem mais tempo para a aula, mas o problema não está na quantidade de tempo, sim na falta de planejamento. E você vai aprender isso muito mais aonde? No treinamento, transforme suas aulas. Vai aprender também outras formas para ensinar, porque na mesma sala de aula você tem no mínimo 4 formas de aprender nos seus alunos. Alguns aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Por isso que o professor deve ensinar na mesma aula de diversas formas, deve provocar discussões, deve pedir para os alunos anotar, porque quando você torna a aula mais dinâmica no seu jeito de dar a aula, você atinge com mais eficiência os seus alunos. Isso e muito mais você vai aprender no treinamento. Transforme suas aulas com um excelente preço de lançamento, uma promoção exclusiva de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Adquira o seu treinamento de forma vitalícia para assistir no conforto de sua casa com todas as atualizações que eu vou colocar lá sem cobrar nada, mas por isso eu faço isso para você me ajudar aqui no canal. Eu podia colocar uma chave Pix aqui, pedir para você fazer uma oferta, mas eu prefiro te entregar um produto. Então eu entrego as aulas gratuitamente, entrego os slides, os comentários, tudo gratuito, mas o treinamento você, ao adquirir, estará me ajudando e muito também, tá bom? Vamos lá. Os falsos mestres e a vinda de Cristo. E como eu falei, tá? Se você ficar alguma coisa aqui na aula, que você fala assim, eu queria um esclarecimento maior sobre esse ponto, sobre esta área. Eu queria que você me respondesse esta pergunta. Escreve aqui nos comentários que ao longo da semana eu gravo um vídeo mais focado naquela área que você está tendo dificuldade, aí te respondo e esclareço para você, tá bom? Olha só, os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época em que Pedro escreveu essa carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local, olha isso aqui, que rejeitavam os ensinamentos de Jesus. Preste atenção. Eles estavam ensinando que a volta de Cristo não ocorreria. Eles fingiam ser crentes, participando da adoração pública, porém ensinavam mentiras, meu Deus, e viviam de forma imoral. Preste atenção que algumas palavras sobressaem aqui. Eles estavam infiltrados na igreja. Percebe que nos últimos anos quase não se vê mais pessoas endemoninhadas na igreja? Quase não se vê mais. Qual que é a estratégia do inimigo para os últimos dias próximos ao arrebatamento? É enganar os crentes. E qual a melhor forma de enganar os crentes? Se infiltrando no meio deles, para se parecer um deles, porém, ensinando contrário ao que a Bíblia ensina. Esse tipo de cristão, ele é tão perigoso que em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que nós devemos nos afastar
destas pessoas. Depois você anota 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. O 5 diz: tendo aparência de piedade, tendo aparência de verdadeiramente crentes, mas negam a eficácia dela. O que é a piedade? É o verdadeiro evangelho, é a verdadeira palavra. É a palavra de Deus na sua essência. Então negam a piedade. É o mover da palavra transformando a vida da pessoa. Eles têm a aparência de que amam a palavra, mas negam o poder transformador da palavra. Então, embora eles estejam, olha que tremendo isso, fingem ser crentes, participam da adoração pública, mas ensinam mentiras e vivem de forma imoral. E aí, o que a gente faz? O apóstolo se opõe a eles dizendo que a negação da vinda de Cristo e a imoralidade defendida por eles teriam consequências severas. Então veja, infiltrados na igreja, principalmente hoje em tempos de redes sociais, muitos estão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. Eu escrevi aqui algumas coisas sobre a Vitória Souza, para a Vitória Souza, não sobre ela, para a Vitória Souza, e eu disse aqui, por exemplo, que o ministério não se constrói, tal. O cristão não tem o direito de validar o que a Bíblia reprova. O cristão não tem esse direito. Outra coisa, não basta ganhar pessoas para Jesus, é preciso ganhá-las da forma correta. Ah, mas eu preguei, eu falei e as pessoas choraram. Mas você apresentou a palavra, você pregou a palavra, você falou sobre arrependimento, ou você apresentou um Jesus romântico, um Jesus legal, que quer tudo, menos que você mude de vida. Não é? Então, a maior expressão de amor com o ímpio é chamá-lo ao arrependimento. A maior crueldade é ajudar uma pessoa a ir para o inferno, fazendo ela acreditar que seu estilo de vida pecaminoso é aceito por Deus. Tá? Então, muitos já naquela época estavam infiltrados na igreja, ensinando a igreja, adorando junto com a igreja, mas ensinando mentiras e vivendo de forma imoral. Por isso que o crente ele deve ser guiado única e exclusivamente pela palavra de Deus. Por isso que Pedro ele faz esse alerta dizendo que Deus os julgará, como julgou os anjos que pecaram na época de Sodoma e de Gomorra. Esses falsos professores vão sofrer consequências por sua má conduta. Não é? O problema dos falsos mestres é que eles ensinam as pessoas a acreditarem em mentiras em nome de Deus, como se eles estivessem falando a verdade. Por isso que neste momento que nós estamos vivendo, a maior lição que podemos ensinar para os adolescentes, para os jovens da igreja é: gente, não se guiem por redes sociais, não se guiem por influencers cristãos que não se posicionam, tá bom? Então, quer saber se alguém é verdadeiro quanto à sua fé? Veja como ele se posiciona em questões polêmicas, em assuntos sensíveis, tá certo? Se a pessoa fica em cima do muro, numa posição de neutralidade, ela já se posicionou para o lado errado. Então, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter este cuidado. Por quê? Porque Pedro também deixa muito claro que Deus preserva aqueles que lhe são fiéis. Então o cristão, os falsos mestres da atualidade, eles estão aos montes aí na internet e arrancando milhares de seguidores, né? E ajuntando milhares de seguidores, porque eles até falam no nome de Jesus, eles até citam a Bíblia, mas para ganhar o coração das pessoas e principalmente serem seguidos, ganharem likes, eles não têm coragem de confrontar, porque se confrontar vão perder seguidores, né? Se confrontar eles vão. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a infiltração ela causa mais prejuízo, não é? Porque ela acontece de dentro para fora. Então, os seguidores de Cristo precisam compreender que esse tempo de espera é uma demonstração da paciência divina, a fim de que ninguém se perca, não é? Então, é muito interessante esse texto aqui. A gente tem que colocar a justiça e misericórdia de Deus lado a lado. Porque, olha só o que Pedro diz aqui em 2 Pedro 3,
Aqui, ó, 2 Pedro 3, abri em 1 Pedro. 2 Pedro 3 e 8, olha só, e 9, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, assim, o Senhor, ele é longânimo. A vontade, o desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso que a pregação do Evangelho, ela precisa ser uma pregação cristocêntrica e responsável. A pregação fingida do Evangelho, ela leva as pessoas a um relaxamento espiritual. E as pessoas começam a duvidar da volta de Jesus. Quanto mais as pessoas acharem que vai demorar para Jesus voltar, menos elas vão se preocupar para se preparar. Mas quanto mais perto eu noto que está a vinda de Cristo, mais eu me preparo, mais eu fico alerta, tá certo? Então, esta estratégia maligna atualmente é essa, é tirar dos crentes a sua responsabilidade de fé, o seu desejo de estar e de viver preparados, não é? Então, a maior estratégia do inimigo, e ele usa estes falsos mestres, é exatamente nos fazer relaxar espiritualmente, dentro da igreja, cultuando, adorando, levantando as mãos, mas relaxados espiritualmente, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os céus, ele é para quem se limpa, ele é para quem se santifica, tá certo? Então não é uma questão de ficarmos especulando quando será a volta de Jesus, porque não há uma data específica, mas os sinais estão aí e, portanto, nós devemos estar prontos para a volta de Jesus agora. E por isso devemos vigiar com aqueles que entre nós se levantam para anunciar a palavra, mas a manipulam, pregam aquilo que eles querem. Eu lembro como líder de jovens durante muito tempo, escutar as pessoas dizendo: olha, você não tem que pregar aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, né? Então é muito perigoso o momento que a gente está vivendo, ver pessoas muito influentes no meio gospel, mas que diante de uma plateia, por causa da fama que alcançam, muitos estão inclusive abrindo mão de sua fé e estão colocando a igreja numa posição que não é dela. A igreja é noiva de Cristo, certo? Para frequentar um templo, a pessoa pode ir do jeito que ela quiser, mas para entrar no céu, a noiva ainda é de branco. O mundo relativizou o branco na noiva. Ah, não tem nada a ver mulher de branco, nada a ver isso aí, é uma discriminação, só pode usar branco se for virgem, se não sei o quê. Nos céus só entra lavado e remido no sangue de Jesus. Podem torcer, distorcer a Bíblia, fazer o que quiser, mas quem determina os padrões para entrar no céu não é a terra. Não é a terra que determina o que entra no céu. É o céu que determina para a terra. Eu uso aqui como analogia, não é? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que é cheio de regras para entrar lá. Você precisa ter o passaporte, precisa ter o visto. Dependendo do momento, tem um monte de critérios que você tem que seguir. Já há países que basta o passaporte. Você tendo o passaporte, não precisa ter visto, não precisa ter nada, você entra, você sai, não é? Acho que é o caso do Brasil, né? Mas enfim, mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos tem regra, para que você vai, eles querem saber quanto tempo você vai ficar e por aí vai. E tem muita gente que não concorda, ok. Acontece que, concordando ou não, quem estabelece as regras é os Estados Unidos. Quem concorda se adequa, se adapta, pede, aceita e entra. E quem discorda? Bom, pode discordar, se adaptar, aceitar e conseguir entrar. Mas quem discordar e não se adaptar,
Não vai entrar, simples assim. Os Estados Unidos não vai mudar a sua política, as suas regras para receber imigrantes no seu território, porque esses imigrantes não gostam de suas regras. O céu é a mesma coisa. O céu não vai mudar as regras para receber-nos lá, porque nós não queremos nos adaptar. Não somos nós que estabelecemos as regras para sermos aceitos nos céus. É Deus que estabelece. E ele já deu a maior demonstração de sua boa vontade enviando o seu filho para pagar o passaporte. Cabe a nós nos adaptar e não achar que é a Bíblia que tem que se adaptar a nós. Então, é preciso ter muito cuidado aí com o engano, com os falsos mestres que estão aos montes aí nas redes sociais. E porque tem milhares de seguidores. Ah, mas ela pregou e dezenas de pessoas aceitaram a Jesus. Olha, de novo, não adianta ganhar as pessoas para Jesus sem ser da forma correta. A forma correta de ganhar pessoas para Jesus é chamando estas pessoas ao arrependimento. Outra coisa, hoje em dia as pessoas estão confundindo, mas fulano é tão bonzinho, fulano não vai na igreja, mas é bom, fulano não vai na igreja, mas doa cestas, ele cuida de orfanatos, ele faz boas ações. Bondade não salva ninguém. O cristão é salvo para as boas obras, não pelas boas obras, ok? Então, a Bíblia diz em Atos que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é alcançada pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E quem agora está em Cristo, nova criatura é. Por isso, não adianta fazer boas obras se não se enquadrar na palavra, se não se render ao senhorio de Cristo, vai com boas obras e tudo para a boca do leão. Muito bem, muito bem. Tópico 3, crescer é nossa vocação. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Se não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. Estou falando aqui com o pastor Ciro Sanches Zibordi. Estou tentando levar ele no meu podcast aqui, ó, tô falando com ele, tá certo? Pastor Ciro Sanches Zibordi. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Lembrando que todos os sábados às 9 da manhã tem Fala de Não Podcast. Eu sei que a Assembleia não gosta muito de apelido, mas esse apelido é um apelido carinhoso que eu recebi dos jovens e adolescentes que eu liderei por mais de 20 anos. E ainda lidero, não no departamento, mas, enfim, a influência, ela continua sendo exercida, porque a liderança não está ligada necessariamente a um cargo que se ocupa, mas a uma atividade que se exerce. Vamos lá! Tópico 3, crescer a nossa vocação. Nós estamos aqui, com 27 minutos de aula, por incrível que pareça, 27 minutos de aula, tá bom? Se ficar alguma coisa pelo caminho, escreve nos comentários, aqui embaixo pede informações, faça uma pergunta sobre a aula e eu gravo outro vídeo esclarecendo para você, tá bom? Crescer é a nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Ninguém pode ser criança a vida inteira, eu acabei de falar, né? Então a gente começa como bebê, mas precisa crescer. Pedro afirma que tudo o que precisamos para o desenvolvimento de nossa vida cristã está em Deus, de maneira que todas as nossas carências e ausências podem e devem ser supridas no Senhor, que coloca à nossa disposição um reservatório inesgotável de recursos espirituais para nossa subsistência, missão e cumprimento na fé. O propósito de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E por isso, precisamos entender que todo crescimento, inclusive espiritual, exige também esforço e disciplina da nossa parte. Tá? Então, o crescimento na fé, ele não é adquirido sem esforço. Não. É preciso amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscá-lo em oração. O nanismo espiritual, o raquitismo espiritual, o analfabetismo espiritual, ele é o responsável porque muitos têm se desviado e porque muitos têm se apostatado da fé. Há uma diferença. O desviado caiu, errou, se feriu. O apóstata, ele abandona premeditadamente, propositalmente. Então, muitos estão se afastando de Jesus por conta da sua falta de conhecimento da palavra
de Deus. E o conhecimento ou a falta de conhecimento é responsável por esse afastamento, mas quem é responsável pelo conhecimento? Somos eu e é você. Então eu tenho falado muito isso, pregando para jovens, para adolescentes, que a gente vê hoje muitos hinos, muitos louvores maravilhosos cantados sobre a presença. Mas não basta cantar sobre a presença, é preciso buscar a presença. Não basta cantar que ama Jesus, é preciso amar a sua palavra. É preciso meditar na sua palavra. Para quê? Para cumprir seus mandamentos. Para quê? Para render sua vontade à vontade de Deus. Não é? Então, esse desenvolvimento espiritual, ele é resultado do quê? De busca. Ninguém ganha massa muscular sem se exercitar. Ninguém ganha. E o crente não ganha crescimento espiritual, discernimento, firmeza de fé, sem buscar a palavra de Deus, sem se exercitar espiritualmente na palavra e na oração. Então, ao invés de darmos ouvidos a falsos mestres e pregações e ensinos mentirosos, somos desafiados pelo apóstolo a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, é o pastorado local, é a escola dominical, é ali, é no culto de ensino que nós crescemos de verdade. Tá? Os ensinamentos aqui da internet, eles não devem ser sobre... Opa, deixa eu colocar aqui. Eu estava anotando uma coisa aqui com o pastor Ciro aqui, estava olhando aqui, tá? Então, os conteúdos da internet, eles devem vir como um complemento do nosso aprendizado, tá? A gente tem na internet, eu vou citar o nome dele aqui, não tem ninguém assistindo mesmo, eu acho. Por exemplo, Caio Fábio. Nós temos uma geração de jovens que cresceu escutando o Caio Fábio e que agora, depois que ele apostatou, que ele bagunçou tudo a cabeça dele, tem jovens que não escutam o seu pastor local, escuta Caio Fábio, gente. Você vai escutar um Caio Fábio, vai escutar Ed René, vai escutar aquele outro menino lá, o Vitor Azevedo, pelo amor de Deus. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado. É aquela questão, o que você coloca para dentro do seu corpo vai alimentar o seu corpo. Aquilo que você escuta vai alimentar a sua alma. O ouvido e os olhos são janelas da alma, certo? Então, tenha como referência espiritual pessoas que de fato estão responsáveis por sua fé, para você não se perder na sua fé. Não seguir por famosinho. Ai, pastor, mas é famosinho, é famosinha. Quando prega, reúne multidões, não sei o quê. Não adianta. Se não tem um compromisso bíblico, não adianta. E concluo aqui a nossa aula dizendo que nós precisamos ensinar esta geração a amar a palavra de Deus e a estudar a palavra de Deus, tá? Um grande problema que nós temos enquanto professores é que nós fazemos tudo por eles. Nós chegamos na sala de aula, quanto tempo tem de aula? 1 hora, só a gente fala. A gente precisa de mecanismos, e eu apresento lá dentro do treinamento, para fazer os alunos pensarem por si. E aí, o que você compreendeu desse texto? O que você compreendeu desse texto? Ah, eu compreendi. Aí, a partir do que ele compreendeu, aí você vai lá e, então, muito boa a sua compreensão, é exatamente isso. Mas, tem mais isso, tem aquilo. Essa parte aí que você compreendeu não é bem assim. Abre outro texto aí que eu vou te mostrar como é que é. É assim que deve ser a aula da escola dominical. Amém? Meus amigos, forte abraço, muito obrigado. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe ricamente, abundantemente a vida de vocês. Não se esqueçam de adquirir o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Forte abraço, até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.